Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar numa das maiores caçadas arqueológicas da história, um mistério que perdura há mais de 2000 anos. O paradeiro final e as lendas em torno do túmulo de Alexandre, o Grande. Preparem-se para uma viagem fascinante através da história, das especulações e das pistas que nos deixam a questionar. Onde está realmente Alexandre? Alexandre, o Grande, foi um dos maiores conquistadores que o mundo já conheceu. Em apenas 13 anos, ele construiu um império vastíssimo, que se estendia da Grécia até a Índia. Quando morreu, em 323 a.C., em Babilônia, aos 32 anos de idade, o mundo chorou a perda de um líder visionário. Mas o que aconteceu ao seu corpo? E onde é que ele foi sepultado? A sua morte foi súbita e envolta em mistério, com teorias que vão desde a doença natural a um possível envenenamento. Independentemente da causa, a questão imediata era: o que fazer com os seus restos mortais? A primeira curiosidade é que o corpo de Alexandre não foi sepultado de imediato. Em vez disso, foi mumificado e colocado num sarcófago de ouro. Sim, ouro! A lenda diz que ele foi embalsamado com mel, uma técnica conhecida na antiguidade por preservar corpos. Imaginem a visão: o maior rei do mundo, preservado em ouro e mel, aguardando o seu destino final. Mas quem decidiria onde ele descansaria para sempre? A verdade é que os seus generais, os diádocos, que lutavam pelo controle do império, também lutaram pelo controle do seu corpo. Quem possuísse o corpo de Alexandre teria uma fonte inesgotável de legitimidade e prestígio. Foi Ptolomeu I Sóter, um dos generais mais astutos, que conseguiu a posse do corpo de Alexandre. A ideia inicial era levá-lo de volta para a Macedônia, a sua terra natal, para ser sepultado ao lado dos seus antepassados reais. No entanto, Ptolomeu tinha outros planos. Enquanto o cortejo funerário, um carro magnífico adornado com ouro e pedras preciosas, se dirigia para a Macedônia, Ptolomeu interceptou-o e desviou o corpo para o Egito. Ptolomeu tinha estabelecido o seu próprio reino no Egito e entendia o valor simbólico de ter Alexandre ali. Em 321 a.C., o corpo de Alexandre foi levado para Mênfis, a antiga capital egípcia, onde foi sepultado temporariamente. Esta foi a primeira paragem conhecida do seu túmulo, mas Mênfis não seria o local final. Ptolomeu e os seus sucessores, a dinastia ptolomaica, construíram uma nova e grandiosa capital, Alexandria. E era lá que Alexandre, o Grande, deveria repousar. O túmulo foi construído dentro de um complexo sagrado, conhecido como Sema ou Soma, um mausoléu magnífico que se tornaria um ponto de peregrinação. Relatos históricos indicam que o corpo de Alexandre foi transferido para Alexandria em algum momento entre 290 e 280 a.C. Durante séculos, o túmulo de Alexandre em Alexandria foi um local de grande veneração. Imperadores romanos, incluindo Júlio César, Augusto, Calígula e Sétimo Severo, visitaram o túmulo para prestar homenagem. Conta-se que Augusto, ao visitar, acidentalmente partiu um pedaço do nariz da múmia de Alexandre. Outra história curiosa é a de Calígula, que supostamente roubou a couraça de Alexandre do túmulo para usar ele mesmo. Estas histórias, embora anedóticas, mostram o profundo respeito e a fascinação que a figura de Alexandre continuava a inspirar. O mistério intensifica-se por volta do século III e IV a.C. Com o declínio do Império Romano e a ascensão do cristianismo, os cultos pagãos, incluindo a veneração de figuras históricas como Alexandre, começaram a ser suprimidos. As fontes históricas tornam-se menos claras e o rastro do túmulo começa a desaparecer. A última menção fiável do túmulo data do ano 391 d.C., quando o imperador Teodósio I ordenou o encerramento de todos os templos pagãos. O que aconteceu ao túmulo depois disso? Existem várias teorias.
Uma é que o túmulo foi destruído durante as revoltas religiosas ou desastres naturais, como terremotos que eram comuns na região. Alexandria sofreu vários terremotos devastadores ao longo dos séculos. Outra teoria sugere que os restos de Alexandre foram secretamente movidos para um local seguro para evitar a profanação, e o conhecimento da sua localização perdeu-se com o tempo. A busca pelo túmulo de Alexandre tem sido uma obsessão para arqueólogos, historiadores e aventureiros ao longo dos séculos. Existem dezenas de teorias e supostas localizações. Uma das mais persistentes é que o túmulo ainda está em Alexandria, enterrado sob a cidade moderna. As escavações na antiga Alexandria são incrivelmente difíceis devido à densidade da construção urbana. Muitos arqueólogos acreditam que o túmulo pode estar na área conhecida como Com el-Dika, onde foram encontrados os restos de um bairro real. Outra teoria fascinante sugere que o túmulo pode ter sido confundido com o de São Marcos, o evangelista, cujos restos foram supostamente trazidos para Alexandria no século IX. A lenda diz que, para proteger os restos de Alexandre, eles foram misturados ou até mesmo apresentados como sendo os de São Marcos. No entanto, os restos de São Marcos foram mais tarde transferidos para Veneza, levantando a questão: o que foi realmente levado para Veneza? Há também teorias mais exóticas. Uma delas propõe que os restos mortais de Alexandre foram levados para a sua terra natal, a Macedônia, em segredo, e sepultados em Aigai, a necrópole real dos reis macedônios. Algumas escavações em Vergina, a antiga Aigai, revelaram túmulos reais, incluindo o de Filipe II, pai de Alexandre, mas nenhum deles foi conclusivamente identificado como o de Alexandre. E há ainda a curiosa história do sarcófago de Alexandre. Não é o túmulo que estamos a procurar. Este sarcófago, encontrado em Sidom, atual Líbano, no século XIX, é uma obra de arte espetacular com relevos que retratam Alexandre em batalha. Embora não contenha os seus restos mortais, ele demonstra a profunda admiração que os seus contemporâneos tinham por ele e a forma como a sua imagem era utilizada. Atualmente, pode ser admirado no Museu Arqueológico de Istambul. A tecnologia moderna, como radares de penetração no solo, oferece novas esperanças na busca. Equipes de arqueólogos usam estas ferramentas para espreitar por baixo das ruas e edifícios de Alexandria, procurando anomalias que possam indicar a presença de estruturas subterrâneas antigas. Cada nova escavação na cidade, cada nova descoberta, reacende a chama da esperança de que um dia o túmulo do maior conquistador será finalmente revelado. Mas, e se o túmulo nunca for encontrado? E se ele realmente se perdeu para sempre nas areias do tempo ou nas águas do Mediterrâneo devido a terremotos que subverteram a linha costeira? Isso só adiciona à lenda de Alexandre, não é? A sua vida foi tão extraordinária que a sua morte e o seu local de descanso final tornaram-se mais um capítulo intrigante na sua história. O mistério em si é um testemunho da sua grandeza e do impacto duradouro que teve na humanidade. É fascinante pensar que, mesmo após mais de 2000 anos, Alexandre, o Grande, continua a intrigar e a inspirar. A sua busca pelo túmulo não é apenas uma busca por um artefacto arqueológico, é uma busca por uma peça-chave da história, um símbolo do seu legado duradouro. Quer o túmulo seja encontrado amanhã, ou permaneça um mistério para sempre, a sua lenda continuará a viver. Agradeço a todos por terem vindo nesta aventura histórica comigo. Se gostaram deste vídeo, por favor, deixem o vosso like, partilhem com os amigos e subscrevam o canal para mais mistérios e curiosidades históricas. E não se esqueçam de ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos. Quais são as vossas teorias sobre o túmulo de Alexandre? Deixem os vossos comentários abaixo. Até a próxima!